Ou não? Gabriela, vamos deixar o nosso aberto que a gente vai falar primeiro. Quando o Edgar for falar, aí a gente põe. Que a gente vai falando junto. Tá, não, eu tô dizendo porque as pessoas vão começar a entrar e aí a gente vai escutar. A gente... Eu costumo, Gabi, geralmente eu deixo no mudo, salvo se eu for falar. Se algum barulhinho, alguma coisa e tal. Sim. Deixo no mudo mesmo. Bom, acho que a gente já pode começar. Aí o pessoal vai entrando conforme tiver andamento o evento. Em nome da Câmara Brasil-Alemanha, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer também ao escritório Mota Fernandes, né, por fazer esse webinar em parceria conosco. Hoje estamos aqui com a Denise Alvarenga, a Gabriela Giacomini e também o Edgar Bu, que ele é da Metra Engenharia.
E elas vão trazer agora toda essa alteração trabalhista trazida em razão da pandemia, inclusive até esse aspecto novo trazido também pelo governo do estado de São Paulo ontem. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, eu peço que vocês façam na opção Q&A, aqui na barra de ações embaixo do Zoom. E no final da apresentação a gente vai direcionar a pergunta aos palestrantes. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a Denise e para a Gabriela. Um bom evento a todos. Boa tarde a todos. Eu sou a Denise, junto com a Gabriela, a gente vai tentar aqui expor para vocês um pouquinho do que a gente imagina seja interessante para esse momento de retorno, né? E, Bruno, você pode passar mais um slide, por favor? Então, para a gente começar a falar, a gente tem que chegar onde estamos, do que a gente passou nesses últimos dias. Porque nos últimos 60 dias houve uma revolução de costumes, de atividades, inclusive nos 15 primeiros dias foi uma correria enorme, porque as pessoas não estavam preparadas para todo mundo, no momento D1, ir para casa e começar a trabalhar de casa, usar todas as ferramentas. Foi um volume de informação e de regulamentação que a gente não tinha nem tempo de respirar. Na verdade, a nossa equipe, a gente criou até um grupo de trabalho do dia e um da noite, porque você ia dormir e acordava com uma medida provisória, com um monte de regulação que o cliente já na hora seguinte perguntava, e aí você acordava, já não sabia, e era uma portaria nova, uma regulamentação do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia. Então, foi uma adaptação muito difícil e nesses últimos 60, 70 dias a gente compilou tudo isso e agora a gente vai entrar nessa nova fase, que é para onde vamos. E agora a Gabriela vai complementar um pouquinho o que foi, em detalhes, esses 15 primeiros dias e esses últimos 60, 70 com essa regulamentação tão intensa. Isso. Então, antes da gente falar sobre os impactos trabalhistas pós-Covid, e até para a gente analisar os riscos trabalhistas envolvidos no período pós-pandemia, a gente acha bacana a gente fazer um exercício e pensar, aonde a gente está agora? Que medidas trabalhistas a minha empresa adotou? Que medidas de urgência a minha empresa adotou? E também é importante a gente pensar como que está a legislação hoje, porque como a Denise bem disse, a gente, lá em março, abril, se você fosse dormir às 10 horas da noite, às 7 da manhã você já estava desatualizado. A gente, isso deu uma acalmada, mas a gente está literalmente sendo bombardeado por uma série de atos, portarias, leis, medidas provisórias, e às vezes fica difícil a empresa saber se ela anda de acordo com a lei. Hoje, por exemplo, a gente teve a prorrogação da MP 936. E aqui eu já vou tomar a liberdade de fazer um parênteses, porque para a gente, advogado, pode ser óbvio, mas eu tive essa pergunta de alguns clientes hoje. A prorrogação da medida provisória 936 não significa que você pode, mais uma vez, suspender o contrato de trabalho do seu empregado, mais uma vez, por mais 60 dias, né? E nem por mais 90 reduzir salário acompanhado da redução de jornada. O que acontece é que a gente teve uma prorrogação da vigência da medida provisória. Então, você pode se valer dessa medida, respeitados os prazos de 60 e 90 dias para cada medida. 60 dias para suspensão e 90 dias para redução de salário acompanhada da redução da jornada. Ontem, o governo do estado de São Paulo divulgou o plano de retomada, né, e as orientações dos aspectos sanitários. A gente tem esses materiais, eu acho que muita gente já deve ter recebido esses materiais via WhatsApp, redes sociais, porque tudo circula muito rápido, mas a gente já deixou esses materiais à disposição da Câmara e também vocês podem solicitar para a gente através dos nossos contatos que a gente vai deixar aqui no final da nossa apresentação.
Então, voltando no que a gente já teve de legislação de maneira genérica, a gente teve o Decreto 6 de 2020, né, e a Lei 13.979 de 2020, que decretaram, reconheceram o estado de calamidade pública, e esse estado está reconhecido até o dia 31 de dezembro de 2020. A gente teve portarias do Ministério da Saúde, salvo engano, as de número 354 e 456, que prevêem questões de saúde, e aí eu acho que no aspecto trabalhista o que a gente tem de mais importante é a questão dos atestados médicos relacionados ao Covid, e inclusive elas dispõem sobre a possibilidade de falta justificada daquele empregado que não contraiu o vírus, mas ele está convivendo e reside com uma pessoa que contraiu o vírus, e por isso ele tem um atestado direito a um atestado de até 14 dias para ficar isolado, ou seja, essa pessoa, em tese, está apta para o trabalho, mas ela está com a falta justificada por uma questão de contenção da pandemia. Que mais? A gente também tem as regras da Anvisa, versando sobre as questões de saúde, dos estabelecimentos de saúde, e versando até como devem funcionar os refeitórios das empresas. Que EPIs têm que ser usados, que EPCs têm que ser usados, por exemplo. E, por último, a gente tem as medidas provisórias, a 927, que implementou como medida de urgência o home office, que é diferente do teletrabalho do 75 da CLT, que a gente vai falar mais para frente, e antecipação de férias, home office, e a gente tem a medida provisória 936, que trouxe a previsão da suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada acompanhada da redução de salário. Então, o que a gente acha importante agora é a gente pensar o que a gente fez, né? Que medidas a minha empresa adotou? Essas medidas foram adotadas em conformidade com a lei? Lá na 927, por exemplo, que tem a previsão de home office como medida de urgência, a gente tem lá no artigo 4º, parágrafo 3º, que se eu disponibilizar infraestrutura e equipamento tecnológico para o meu empregado, eu tenho que fazer um acordo escrito em 30 dias. Isso foi feito pela minha empresa? Eu suspendi ou reduzi salário de empregado aposentado ou que também tem um cargo público, por exemplo, porque depois da medida 936, a gente teve uma portaria do Ministério da Economia, que saiu 22 dias depois, a 10.486 de 2020, vedando expressamente a celebração de acordo individual com empregados aposentados, por exemplo. Eu suspendi o contrato desse empregado, então eu estou em desacordo com a lei. Então, eu pensar no que eu fiz, no que eu estou fazendo, no que eu vou fazer, é o que vai facilitar a análise do risco trabalhista envolvido para a minha empresa. E aí, a gente chega no para onde vamos. O Bruno, você pode, por favor, passar o próximo slide? E a questão fundamental agora é planejamento. Nós temos essas fases criadas a implementação desse retorno do Estado de São Paulo, as fases vermelha, laranja, amarela, verde, azul, que vão com critérios, e aí você vai poder voltar gradualmente às atividades econômicas, até chegar no último estágio, que volta, entre aspas, tudo como era antes, porque não vai ser mais como era antes, mas, enfim, como como a gente gostaria que fosse o antes, e o planejamento é o mais importante. As empresas têm que se planejar. Hoje em dia, o curto prazo é hoje, o médio prazo é amanhã ou depois, e o longo prazo nosso hoje em dia são 15 dias. Não dá para a gente fazer um planejamento muito assertivo para 2 meses, 3 meses, 6 meses. Não. Cada dia vai ser um dia. Esse é o nosso curto prazo. O nosso médio e longo prazo vai ser 15 dias. Então, o planejamento ele vai ter que ser orientado, verificado, adaptado, se for o caso, semanalmente, diariamente, de acordo com o que for acontecendo e com a atividade econômica que a sua empresa exerce, o seu negócio, seja qual ele for. E
Agora a gente vai entrar um pouquinho na miúde disso. Gabriela, pode falar um pouquinho mais. Exatamente. Então, quando a gente fala de plano de retomada, o sistema de trabalho implementado, como a Denise disse, eu também já adiantei, pode gerar risco trabalhista futuro. Então, como a gente já falou, é importante a gente pensar no que a gente já fez, no que a gente está fazendo e no que a gente vai fazer. E é por isso que a gente sugere que a empresa tenha um plano de contenção da pandemia e de retomada das atividades. A gente sabe que houve uma redução significante do número de ações trabalhistas no geral, mas a gente também saiu uma reportagem na Folha há alguns dias atrás dizendo que a alta comparada a março do número de ações trabalhistas foi de 522% de ações relacionadas ao assunto Covid, né? A maioria delas envolve o pedido de verbas rescisórias não pagas. Também existem pedidos de indenização pela doença, ações do Ministério Público do Trabalho, né, ação civil pública com pedido de adoção específica de medidas específicas a serem adotadas pelas empresas e também ações por parte dos sindicatos, mas a maioria das ações realmente envolve pedido de verbas rescisórias não pagas. A gente também tem alguns clientes que já estão sendo acompanhados pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério da Economia via Inspeção do Trabalho e também pelos sindicatos nas medidas de contenção e nas medidas de eventual retomada. O que eles buscam saber? Quantos empregados contaminados, quais as medidas de prevenção adotadas pela empresa. E aí, em primeiro lugar, o Ministério da Economia, via a Inspeção do Trabalho, vem com uma orientação, mas ele já coloca lá na cartinha dele, olha, eu estou te orientando, mas a próxima vez que eu vier aqui, eu vou te autuar. Então, é muito importante que a gente veja cada dia se a nossa lista. No plano de retomada, por exemplo, se eu for um escritório e for retomar com 20%, como prevê o plano do governo do estado de São Paulo, de que maneira eu vou fazer isso para evitar os meus riscos futuros, né? Então, um plano estratégico, ele é importantíssimo. E o que a gente vem sugerindo para os nossos clientes e o que a gente até já iniciou em parceria com empresas de medicina e segurança do trabalho, é fazer um plano de retomada conjunto. Recursos humanos, liderança, jurídico e medicina e segurança do trabalho, porque de nada adianta eu estar conforme a norma técnica ou juridicamente perfeito e aquilo não gerar resultado para a minha empresa. Então, esse tipo de plano é um plano que realmente tem que ser feito por um time composto com pelo menos essas áreas que eu acabei de citar. Com relação ao Ministério Público do Trabalho e o Ministério da Economia via Inspeção do Trabalho, a gente tem acompanhado, e eu até não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, o Alberto Balaziero deu uma entrevista para o Valor Econômico numa live que eu assisti via LinkedIn, onde ele apontou quais são as preocupações do Ministério Público do Trabalho e qual vai ser o foco de investigação. Ele foi muito incisivo na questão da tentativa de acordo e da parceria com os sindicatos dos trabalhadores para tentar conter o desemprego, né? O número de ações trabalhistas com pedido de rescisória demonstra bem isso, o número de desemprego, é claro, aumentou. E ele também foi muito incisivo na investigação de eventuais fraudes consistentes nos acordos individuais e nos acordos coletivos previstos pela MP 936, de suspensão do contrato de trabalho e de redução de jornada e salário. Então, por exemplo, eu fiz um acordo de redução com o meu empregado, só que, na verdade, ele não reduziu a jornada. Ele está trabalhando igual ou mais. O Ministério Público diz que vai atrás desse tipo de fraude. E também se demonstrou bastante preocupado com relação às doenças psicológicas,
por conta do direito de desconexão. Bruno, você pode passar, por favor, mais um slide? Então, diante desse quadro que a gente se encontra, é muito importante a gente ressaltar os benefícios do home office, que é diferente de teletrabalho. É muito importante a gente fazer essa diferenciação. Quando todo mundo foi para casa e a 927 falou home office, isso não é teletrabalho. Teletrabalho foi instituído pela reforma trabalhista e ele requer um empregado que preponderantemente trabalha em casa e podendo ir ao escritório. E esse preponderantemente quer dizer que este empregado, ele não tem controle de jornada. Foi criada uma terceira exceção para a falta de controle de jornada. Então, é diferente do empregado que está hoje em domicílio, em home office, trabalhando, seja com redução, com controle, porque essa confusão entre teletrabalho e estar a domicílio em home office trabalhando, ela é importantíssima para o retorno, para que as empresas decidam, olha, algumas pessoas vão continuar em casa, outras vão voltar, algumas vão ficar no meio do caminho. Os empregados do grupo de risco nem sequer vão voltar, vão ficar por enquanto aonde estão, para que não se tenha a ilusão de se não estar controlando esse trabalho ou estar controlando esse trabalho, para se realmente quem é teletrabalho e quem pode vir a trabalhar em casa eventualmente e no escritório. Essa distinção é importantíssima e ela vai evitar um passivo enorme em relação à jornada, a horas extras e toda a sequência dessa cadeia de passivo trabalhista. E, por outro lado, todas as ferramentas que nós aprendemos a usar, inclusive essa que estamos utilizando hoje, elas vieram para ficar. Então, o mercado em si de trabalho já vai mudar, mas toda a precaução ela é importantíssima nesse momento. Gabriela, pode complementar. Exatamente. A ferramenta de trabalho é importantíssima e, inclusive, só fazendo mais um adendo à questão da entrevista do Dr. Alberto Balaziero, ele mencionou na entrevista dele que o Ministério Público vai se utilizar da tecnologia para a investigação e para a fiscalização. Então, pedir para o empregado filmar o ambiente de trabalho de home office, pedir para o empregado tirar fotos, e isso tudo vai ser feito via remota. Então, realmente, a tecnologia ela vai ajudar as empresas, mas também vai ajudar a fiscalização, e a gente tem que ficar atento com isso. Com relação ao home office que a Denise bem mencionou, o home office da MP claramente não apesar de, no final das contas e no final do dia, todo mundo terminar trabalhando em casa, não é o teletrabalho do artigo 75. A MP 927 trouxe isso como uma medida de urgência de contenção da pandemia, implementando o home office, desburocratizando o que o artigo 75 prevê. Então, enquanto perdurar o estado de calamidade, que a princípio vai até 31 de dezembro de 2020, a gente pode se valer do home office da MP 927, mas se a intenção for que isso se perdure para além do estado de calamidade, a gente tem que observar o que a CLT trouxe no artigo 75, com a elaboração do laudo ergonômico, com a assinatura do termo de compromisso pelo empregado, com a assinatura do contrato de trabalho prevendo o teletrabalho por escrito, observando o prazo de convocação se a gente for reverter o sistema. Então, como o artigo 1º da MP 927 prevê que a gente pode estender até o 31 de dezembro, se a gente decidir perdurar, manter essa situação para depois do estado de calamidade, é importante que a gente respeite o que a CLT trouxe, sob principalmente o risco de condenação de horas extras, como a Denise mencionou anteriormente. Nesse tópico também é importante falar sobre a
a previsão do Covid-19 ser uma doença profissional. A 927 vinha escrito expressamente no final dela, no artigo 29, que a Covid não era uma doença profissional. Só que o STF, ao julgar a 927, ele cancelou esse artigo. E ao cancelar, criou-se a dúvida, porque é ou não é uma doença profissional? A intenção foi proteger os profissionais de área de saúde, a intenção a gente sabe qual que é, só que a dúvida foi criada. E não é uma doença profissional porque ela não está relacionada como doença profissional na Lei 8.213, nem tampouco no Decreto 3048. Mas vai ficar uma grande dúvida e vai gerar muita discussão judicial, principalmente com esse nexo de causalidade a comprovar essa doença profissional ou não. Pode complementar, Gabi. Exatamente. Com relação ao que a Denise adiantou sobre a decisão do STF, fica a dúvida se a perda da eficácia do artigo 29 significa que o Covid-19 é doença profissional do trabalho. A gente entende que não, porque, primeiro, doença ocupacional e doença do trabalho, como a Denise bem mencionou, tem previsão expressa na lei previdenciária, e a doença ocupacional, ela é gênero do qual a doença profissional e a doença do trabalho são espécie, né? A doença profissional é a doença ligada à atividade exercida. Então, por exemplo, minha empresa trabalha com sílica. Meu empregado adquiriu silicose. Isso é uma doença profissional. A doença do trabalho é, por exemplo, um contador. Ele trabalha sob ruído. Ele adquiriu um nível de surdez. Isso é uma doença decorrente do trabalho exercido. O que não nos parece ter sido a intenção do STF. Eu acho que ele foi no sentido do nexo presumido. Então, um hospital, obviamente, eu tenho exposição ao Covid, então eu tenho um nexo presumido. Nesse cenário, eu tenho a responsabilidade objetiva do empregador. Agora, obviamente, é importante que o empregador ele tenha elementos para demonstrar de que, independente dele ser um hospital ou ser uma empresa ligada ao ramo de saúde, ele tenha adotado todas as medidas de precaução. Então, respeitando as normas técnicas de segurança e medicina do trabalho. Então, o espaçamento das mesas, a questão das máscaras, do álcool gel, tudo isso, porque se for indagado pela fiscalização ou numa ação trabalhista, ter elementos de prova para sua defesa. Outro assunto que a gente resolveu levantar foi a questão da medida provisória 905, que previa o acidente de trajeto não ter sido convertido em lei, né? Então, a 905 ela tinha extinguido o acidente de percurso. Com a ausência de conversão em lei, o acidente de percurso ele volta a existir. E aí, como fica, por exemplo, o meu empregado que veio de ônibus e adquiriu Covid no transporte público? Isso é um acidente de trajeto? Quando ele for encaminhado para o INSS e ele tiver um B91, né, que é a doença com nexo, que é o auxílio acidentário, isso vai impactar diretamente no seu FAP. Então, é de suma importância que as empresas acompanhem os afastamentos dos seus empregados, visando verificar se foi concedido o B91, não só no acidente de trajeto, aqui foi um exemplo, mas outros afastamentos, doenças psicológicas também, porque isso certamente vai impactar no FAP e também é importante que haja a impugnação administrativa para que depois, se a gente precisar fazer uma defesa também judicial, a gente também tenha elementos de defesa lá na frente. Eu acho que agora o Edgar vai entrar, acho que isso também entra no parte do Edgar. Então, Bruno, pode passar mais um slide, por favor?
Então, as doenças ocupacionais pós-Covid. Nas empresas, o número de doenças relacionadas a doenças mentais, ela vem crescendo nos últimos 5 anos para cá. E isso é muito importante, porque há 10, 15 anos atrás, as doenças eram muito relacionadas à postura, ergonomia, problemas de esforço repetitivo. Isso veio decrescendo e foi crescendo as doenças mentais relacionadas com o trabalho. Síndrome do pânico, depressão, síndrome de burnout, essas todas. E isso agora, com este estado que nós estamos vivendo, vai aumentar ainda mais. Vão ter pessoas que não vão querer voltar a trabalhar. Vão ter síndrome do pânico, não vão querer sair de casa mais. Se acostumaram tanto a ficar em casa. Pessoas que vão ficar deprimidas. E isso é importantíssimo do acompanhamento da empresa. Seja qualquer que for a atividade. O ser humano por si só, por estar passando por este momento que nós todos estamos passando, vai se transformar e essa tendência de alta em doenças relacionadas à psique humana só vai aumentar. E isso tem que tomar muito cuidado, porque podem gerar problemas como depressão intensa, suicídio e coisas muito sérias. Pode complementar. Exatamente. E essa foi também a preocupação, como eu já disse, do Ministério Público do Trabalho. Ficar acompanhando a questão das doenças psicológicas. Então, só resumindo, antes de passar a palavra para o Edgar, o que a gente entende como potenciais riscos trabalhistas pós-Covid-19. A nulidade dos acordos individuais e até, porventura, os coletivos, se houver fraude na utilização da redução da jornada, acompanhada na redução do salário e na suspensão do contrato. Isso vai gerar eventuais indenizações fixadas pela Justiça do Trabalho, né, as nulidades e também a questão das doenças ocupacionais. Vai haver fiscalização do Ministério da Economia via Inspeção do Trabalho, investigação do Ministério Público, com a possibilidade de lavratura de inquérito e de auto de infração e possível ação civil pública se as empresas estiverem em desacordo com a legislação vigente. É por esse motivo que a gente entende de suma importância que as empresas analisem se as medidas que elas adotaram, que elas estão adotando e que elas virão a adotar, estão em conformidade com a lei. E como disse a Gabriela, só para terminar no momento aqui da nossa explanação, é importante que esse trabalho seja conjunto. Recursos humanos, liderança das empresas, jurídico e segurança e medicina do trabalho. São 4 pilares importantíssimos que, nesse momento, têm que trabalhar juntos pela própria saúde da pessoa, seja física ou mental, e o desenvolvimento das empresas e dos negócios daqui para frente de uma forma diferenciada, cadenciada e, como eu disse, com um planejamento muito célere, porque as coisas vão acontecer e há que haver uma necessidade de adaptação rápida, de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um acontecimento para o outro, eu diria. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, se a Gabriela quiser falar mais alguma coisa, senão a palavra está com o Edgar. Acho que a gente pode passar a palavra do Edgar, porque a gente até já avançou um pouco no tempo dele aqui. Sem problemas. Para mim é um aprendizado poder ouvir as doutoras e aprender um pouquinho mais como todo mundo. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Queria primeiro agradecer ao convite, né, em nome da Metra Medicina, Assessoria em Segurança do Trabalho, agradecer o convite da Malta Fernandes para a gente poder dividir aí hoje junto com a Câmara Alemã essa troca de ideias, né? Essa questão da saúde e segurança, eu sou engenheiro de formação, então eu vou tender a levar as questões técnicas mais para a nossa área da segurança do trabalho
embora a gente trabalhe lá na empresa junto com o departamento médico. Então, querendo ou não, a gente não consegue separar totalmente a engenharia de segurança do trabalho da medicina ocupacional, né? Mas o principal aí, depois vocês vão poder deixar as perguntas se quiserem, mas eu vou usar algumas siglas, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, para facilitar o nosso bate-papo aí. E o que aconteceu agora é o seguinte, apareceu um risco novo na parada da saúde e segurança do trabalho. Tá? Só que esse risco novo, ele não é um risco voltado especificamente às atividades dos trabalhadores, né? É um agente biológico, até certo ponto conhecido, né, chamado coronavírus. Né? E ele está presente em todas as atividades que a gente tem na nossa empresa. Quer dizer, desde o porteiro, da recepcionista, até o auxiliar de produção, o pessoal do administrativo, compras, diretoria, todo mundo está exposto ao coronavírus. Né? Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte, as primeiras dúvidas que chegaram para o nosso departamento de segurança do trabalho foram o seguinte, olha, a partir de agora, então, quer dizer que eu tenho que ganhar insalubridade? Opa, espera um pouquinho, qual que é o raciocínio que vocês estão pensando? Não, porque eu estou exposto, eu vou no meu trabalho e eu estou exposto a um agente biológico, certo? Então, eu estou num ambiente insalubre. Não precisa ser nenhum pessoa muito inteligente, mas basta pensar um pouquinho, de que, na verdade, quando você vai para o trabalho, você está lá, quantos funcionários da sua empresa? 10, 20, 30, 1.000, 5.000? Se você passou o metrô, pegou o metrô e passou ali pela Praça da Sé, você já teve contato com mais de 1 milhão de pessoas. Então, quer dizer, percebam que o risco que advém do coronavírus, ele é um risco homogêneo, quer dizer, tirando um ou outro caso, alguma atividade essencial e tal, mas ele é um risco mais genérico para todas essas atividades. Então, veja só, como não é um risco voltado especificamente para uma atividade, eu não vou inserir, num primeiro momento, esse risco no meu programa base, por exemplo, PCMSO, PPRA. Mas ele não vai sair do meu radar. Eu vou precisar entender o coronavírus como um risco adicional à saúde do trabalhador. Tá? Aí sim, aí a partir desse entendimento, eu começo a ver quais são as atividades e procurar fazer medidas individuais, coletivas, administrativas, para que a gente tenha um controle melhor dessa exposição e dessa disseminação. Mas é muito importante a gente entender, para fazer sentido tudo que a gente vai discorrer aqui agora, nesses próximos minutos, de que esse risco é um risco homogêneo, eu gosto de usar essa palavra. Todo mundo está sujeito à contaminação desse vírus, ok? Vamos lá. Algumas medidas que a gente precisa trabalhar em relação a equipamentos de proteção individual. Tá? Eu tenho uma lista aqui de elementos que eu dividi basicamente em 3 aspectos. Proteção individual, proteção coletiva, tá certo? E medidas administrativas. Então, eu vou começar com as de individual, que é onde o pessoal aí é mais curioso, tá bom? Máscaras, certo? Escolha de máscaras. Eu não vou falar se você quer escolher a máscara do São Paulo, do Palmeiras, a do Garfield, a do Pica-Pau, não é isso. Tá? Então, a escolha da máscara tem a ver com o tipo de material que você vai colocar na sua máscara e a forma como você vai colocar isso no teu aparelho respiratório. Tá bom? Então, tecnicamente, a gente não usa o termo máscara, né? Embora o decreto aí do Estado, né, teve questão de máscara, a gente gosta de usar de peça facial filtrante, tá bom? Por quê? Porque você tem conforme o filtro que você tem na sua máscara, você tem uma finalidade diferente, tá? Então, por exemplo, se você vai para uma obra, você vai usar uma máscara que ela tem uma porosidade um pouquinho maior, ela vai conseguir filtrar aquela poeira mais grossa, poeira de cimento, de concreto que quebrou, esse tipo de poeira mais grossa, de areia e tal, né? Depois você pode apertar um pouquinho, fazer um filtro um pouco mais fino, e você vai para agentes químicos e agentes biológicos e tal, que são as máscaras profissionais que o pessoal fala, né? A gente chama de peça facial filtrante, que é a tipo 2, a PFF2,
ou a famosa N95, né? N95 é a PFF2, só que é a nomenclatura norte-americana, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, certo? Então, por que o governo recentemente ele fez uma observação, não sei se vocês viram, eles falaram o seguinte, olha, a gente reconhece que a máscara adequada é a PFF tipo 2 ou a N95, mas, gente, por favor, não façam uso dessa, façam uso da máscara caseira, né, que eles chamam, né? Máscara caseira, né? Vai saber que se você falava mesmo o que é máscara caseira, há 3 meses atrás, ninguém tinha ideia do que era uma máscara caseira, né? Então, ó, o que seriam as máscaras caseiras aqui, ó? Eu trouxe alguns modelinhos para vocês, ó. Hoje em dia, você vai na feira, você volta lá com as coisas que você comprou e com uma máscara caseira. Isso aqui é uma máscara de pano convencional, muitos de vocês talvez até nesse momento estejam usando aí. Máscara caseira pode ser isso aqui, ó. Isso aqui é um tecido de roupa, né? Máscara ninja, alguns falam, né? Porque ele tampa todo o rosto. Tem outras máscaras aí, ó, que são mais bonitinhas, mas todas de tecido, tá vendo? Essas máscaras, elas são apenas uma barreira física que você tem entre você e o ambiente externo. Mas do ponto de vista de filtrar agente biológico, elas não são bons filtros de agentes biológicos. Mas a gente tem que entender o seguinte, mesmo que elas não sejam bom filtro de agente biológico, não foram fabricadas para isso, se você coloca uma barreira entre você e o teu interlocutor, ou entre as pessoas, e o teu interlocutor também coloca uma barreira entre ele e você, ambos estão trabalhando com uma certa prevenção. Quando a gente fala, é meio nojento isso, mas é verdade. Você gospe quando você fala, tá? Se você está duvidando de mim, faça o seguinte, fica sem limpar a tela do seu computador uma semana e, ao final da semana, você olha assim contra a luz, você vai ver a quantidade de gotículas de saliva, e eu sei que deve ter alguém dando risada agora, porque uns gospem mais, outros gospem menos, né? Mas todo mundo gospe. E essas gotículas chegam na face da outra pessoa, né? E ela carrega o vírus, tá? Então, se você neutraliza a eliminação de parte da emissão dessas gotículas e o outro também coloca uma barreira física e faz a ajuda nesse bloqueio dessas gotículas, você reduz a disseminação do vírus, você reduz o contato. Por isso que o governo está falando o seguinte, não usem as máscaras caseiras, porque como não consegue comprar, tá, em falta, a máscara com filtro, então deixa as máscaras com filtro para o pessoal que está na linha de frente, senão vai faltar para eles. Então, lá para os psicólogos hospitalares, para os enfermeiros, para os médicos, para as pessoas que têm uma alta exposição a esse tipo de agente biológico, vamos reservar essas máscaras de filtros para eles, porque eles sim têm uma contaminação muito mais iminente do que a gente. Então, a gente vai dando um jeitinho com a máscara de pano. Mas se você for ver, daqui um tempinho, a hora que sair um pouquinho essa demanda, vai dar para comprar essa máscara aí, eu acredito que não vai ter muito problema. Claro que inflação vem e sobe um pouquinho o preço, está tudo um pouco mais caro, tá bom? Então, a questão de máscara, gente, basicamente é isso aí. Importantíssimo, tá? Você está usando máscara de pano, higiene, tá bom? Não compre uma única máscara e use ela pelo mês inteiro. Pelo menos um par, né? Enquanto você lava uma num dia, no outro você usa a outra e assim sucessivamente. Lava com o quê? Pode deixar ali de molho, com um banho ali com algum derivado de cloro, um lisoforme, alguma coisa assim, para que mate os agentes biológicos e, posteriormente, você usa a outra, tá? Então, a máscara é importante para isso daí. Vocês devem ter visto aí, também já em postos de gasolina, tem muita gente usando agora aqueles shields, né? Parece um Transformer, aquele acrílico na frente. Aquilo lá, o que é aquilo lá, gente? Aquilo lá é mais uma barreira física, tá bom? Se você colocar um óculos de proteção para os olhos, é praticamente a mesma coisa. Qual que é o perigo? Eu acho temeroso um pouco utilizar esses shields, por quê? Porque a tendência do trabalhador, principalmente o trabalhador mais simples, se tiver alguém aí de empresas que trabalha por exemplo, com obra e tal, postos de gasolinas, a tendência é o cara tirar a máscara de pano, a máscara dele, ele tira para manter o shield, porque é difícil você usar a máscara por debaixo do acrílico, né? Então, cuidado com isso. Pode ser usado? Pode. Mas lembre-se o seguinte, aquilo lá não filtra nada. Aquilo é simplesmente mais uma barreira física para você, de novo, segurar as gotículas aí de saliva que você tem em relação ao teu interlocutor. Tá bom?
Algumas pessoas me perguntaram recentemente sobre a questão de macacão, tá? Ontem eu vi uma senhora, não sei quem conhece aqui a Zona Sul de São Paulo, ali na Avenida Domingos de Moraes, uma senhora estava com um macacão de branco, parecia que ela estava num laboratório. O macacão é eficaz? É eficaz. Agora, eu acho que é forçar demais todo mundo sair aí de macacão. Quer dizer, a exposição não é tão forte assim para obrigar que todo mundo saia na rua de macacão, tá? O vírus, ele não tem perninhas. O vírus, ele não vai sair andando aí para caçar as pessoas, né? Você precisa ter contato com esse vírus, né? Se o vírus está na sua pele, ele não vai entrar na sua pele, né? A não ser que você insira esse vírus dentro do seu organismo. Aí ele vai se manifestar, tá bom? Então, o macacão pode ser usado? Até pode, mas em situações muito pontuais, tá? Muito, assim, específicas, de acordo com a atividade. Se falar até alguém aí de alguma empresa, que é algum laboratório de análises biológicas, muito bem. Aí você vai, naturalmente, ter esses cuidados, tá? Luvas também têm sido muito frequentes, tá? Se vocês vão aí aos supermercados, aos atacadões, você vê aí alguns funcionários, tá? Muita gente usando luva, tá? Porque a luva, querendo ou não, é o seguinte, a gente tem que ter o hábito de lavar as mãos, tá certo? Lavar as mãos o máximo possível. Só que a luva, se ela for descartável, você usou a luva, você tira e joga fora. Então, se essa luva é para agentes biológicos, tá bem, você também pode fazer uso dessas luvas. Mas o principal, gente, aí é o que eu gosto de chamar a atenção, é higienização, tá? Lavar as mãos sempre. Preciso lavar com... As pessoas perguntam, preciso lavar com álcool? Olha, não precisa. Você pode lavar com água e sabão, é suficiente, né? A questão do pH e a forma como o sabão é constituído, ele é suficiente para matar o vírus, tá? Óbvio, né? Não pode ser aquela lava-mão de ponta de dedos, né? Joga aquela aguinha e já acha que lavou a mão. Não pode ser assim. Sabão, né? Ó, as costas da mão, os pulsos, né? Deixa enxaguar bem, enxuga a mão e beleza. Então, luvas podem ser usadas? Até podem, tá? Mas sempre com essa observação de que o mais importante é que a gente faça a higienização adequada, tá bom? Uma coisa importante, as doutoras comentaram em relação à suspensão, né, de alguns serviços, né? Gente, falar uma vez, e bem pausadamente, vou até repetir, serviços de saúde e segurança do trabalho não estão suspensos. De novo, serviços de saúde e segurança do trabalho não estão suspensos. O governo deu nessas MPs uma flexibilizada em relação aí a alguns exames médicos e alguns treinamentos, mas PCMSO continua válido, PPRA continua válido, exame demissional continua válido, tá bom, gente? Então, não achem e falem assim, não, agora não preciso ter mais nenhum laudo, não preciso ter mais nada. Não é nada disso. Tudo isso ainda continua sendo obrigatório e permanece válido, tá? Perguntaram outro dia sobre a questão do e-social, para mim, em saúde e segurança do trabalho, né? A Metra tem feito um trabalho forte nisso. Como não é o foco hoje, depois eu vou deixar aí os contatos, quem quiser pode mandar dúvidas para a gente, tá bom? Muito bem. Entrando um pouquinho na questão da coletividade, né? Ambientes, né? Vamos trabalhar com ventilação. Voltamos ao trabalho, não fechem todas as janelas, né? Tá frio agora, não fiquem pertinhos, certo? Embora no frio a gente quer ficar mais aconchegante, a gente ficar próximo, distância, tá bom? Distância. Então, pode ter, o escritório tem janelas, a empresa tem janelas, a fábrica tem janelas, abra as janelas. Deixa o ar circular, não deixa esse ar parado. Quanto mais a gente puder trabalhar com essa troca gasosa, melhor para que a gente não tenha algum risco de contaminação, tá bom? Lembrando que você sabe aonde você esteve, você sabe as medidas que você está tomando, mas você desconhece a do seu colega de trabalho, tá? Então, a pessoa veio te cumprimentar assim, né? Certeza que vocês já passaram por isso recentemente. A pessoa veio te cumprimentar, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Desculpa, você tem que falar, olha, tá tudo bem, mas distante, tá? Você não sabe se a pessoa está contaminada, você não sabe se você está contaminado e pode passar isso para outra pessoa, né? Então, a gente vai ter que tentar evitar a aproximação, evitar o contato tete a tete, que a gente fala, né? Tem que tentar evitar esse contato físico, tá bom? Pelo menos por enquanto, pessoal. Então, falei da ventilação, importante isso daí a gente manter. E aí, entrando aqui já nas medidas administrativas, instruções sobre lavar as mãos, né? Às vezes fala assim, lavar a mão é fácil.
Olha, lavar a mão parece ser fácil, mas não é, como eu falei, né? Você precisa realmente esfregar as mãos, esfregar as costas, a ponta dos dedinhos, o pulso, né? Então, orienta o seu trabalhador aos procedimentos de como realmente lavar a mão. Dá uma bugada aí na internet, nos órgãos oficiais, tem bastante informação lá que é interessante, você pode fazer uso aí na empresa, tá? Outra coisa, forneceu máscaras para os seus trabalhadores, né? E aí, ele chegou com a máscara, ele vai deixar essa máscara onde na hora que ele for almoçar? Largada em cima da mesa? Vai deixar no chão? Vai deixar dentro da gaveta, contaminando toda a gaveta? Né? Então, o que é bacana? É bacana a gente deixar ali um reservatóriozinho para ele fazer o descarte da máscara dele, se for descartável. Joga no lixinho específico para o agente biológico. Ou, essa máscara eu vou reutilizar, tirou a máscara, né? Eu ia falar aqui com a máscara, vocês não iam ouvir nada. Tirei a máscara, eu deixo aqui na minha caixinha para quando eu for pegar de novo, ela tá ali livre para eu poder utilizar, né? Ou se não, eu levei 2 máscaras, muito bem. Usei uma, né, para ir embora, eu vou colocar outra. A primeira eu pego só no dia seguinte. Ou vou deixar uma máscara só para utilizar no trabalho, a outra só para ir para casa. Então, de forma com que, se você tem vírus aqui contaminado, se você jogar para lá, você vai contaminar o outro ambiente também com o vírus, tá? Então, cuidado ao descarte e cuidado aonde você deixa esse EPI, né? Você chega em casa, todo cansado, aí tira a sua máscara e deixa em cima da sua cama, onde a tua esposa, o teu marido vai deitar lá e se contaminar no travesseiro, né? Então, é assim que, de acordo, quem viu a entrevista lá do governador de Nova York, né? Viu lá que ele falou que em torno de 66% das pessoas que contaminaram o vírus estavam em isolamento, né? Então, são esses descuidos aí que às vezes a gente, mesmo em isolamento, acaba tendo, que levam à propagação e à disseminação do vírus. Álcool gel, tá? Não é álcool de gel, álcool com gel, é álcool gel, tá? É um tipo de forma que a gente coloca no álcool, né? Então, passei na Swift, loja de carnes, e comprei um álcool de churrasco. Você pode usar na sua mão? Álcool 80. Poder você até pode, mas o álcool vai comer a sua mão, ele vai ralar toda a sua mão, e ele vai evaporar um pouco mais rápido. Quem passou na mão álcool 96 viu que não dá nem tempo de esfregar, ele já evapora, ele é muito volátil. Então, por que o 70? Por que não o 46? Porque o 46 é muito fraco para matar também o vírus. Então, o 70 é um que ele equilibra ali o potencial de matar o vírus e ele não evapora tão rápido. Então, dá tempo de fazer uma morte assim bem matada mesmo, sabe? Uma morte aos poucos ali do vírus, né? Brincadeira. Mas ele não vai volatilizar tanto. Então, você vai ter tempo de esparramar esse álcool nas suas mãos, por exemplo, para você fazer a morte do vírus. Então, o álcool 70 é o álcool ideal para esse tipo de higienização. Posso usar álcool 70 líquido? Pode também. Somente se você for fazer uma limpeza de uma mesa, de um banco de carro, né? Não sei se tem gente que trabalha em montadora, loja de concessionária, né? Manobrista utilizou, você faz a higienização do veículo, locadora de carro, né? Ele loca o carro, às vezes num dia, 2, 3 pessoas pegam aquele veículo, né? Você não sabe onde essas pessoas estiveram, então é importante a gente fazer essa higienização antes e depois de ter esse recebimento do carro, né? Eu estou passando aqui um pouco rápido, gente, que a ideia realmente é ilustrar aí situações para vocês que a gente possa discorrer aí, como vocês são pessoas de diversos ramos de empresas, eu espero que a gente, alguns desses exemplos aí, abordem coisas que vocês estão pegando no dia a dia, tá bom? Então, outro item, água e sabão, né? Como eu falei, antes, água e sabão. Não tem álcool gel, pronto. Um é melhor que o outro? Tecnicamente, não. Tecnicamente, ambos são suficientes. É que não dá para levar água e sabão na bolsa, né? Então, você leva um tubinho de álcool gel. Aí, mas o efeito dá praticamente na mesma, tá bom? Olha só, medida administrativa interessante. Me perguntaram anteontem. Hoje é quinta, anteontem, terça-feira. Horário de almoço. Você tem refeitório? Vai sentar um de frente para o outro? Aí você está falando com a pessoa, sem máscara, você vai cuspir saliva e alimento, né? Na outra pessoa. Então, não. Dá um distanciamento, senta em Z. Senta assim, um aqui, outro aqui. Depois outro ali, outro aqui. Vamos assim na câmera. Para cá, vai intercalando.
tá? De forma que você não tem uma pessoa muito próxima uma da outra, e nem de frente uma da outra. Isso são medidas administrativas, custo zero. Usando a cabeça, o planejamento, você consegue ajudar. Vai sair no almoço todo dia, da meio-dia a 1h12? Não, quebra. Pede para uma pessoa sair no horário e a outra sair, sei lá, 10, 15 minutos depois, para não coincidir, para não congestionar, para evitar aglomeração. Tá bom? A mesma coisa do almoço, a gente pode optar pela entrada e pela saída do seu trabalhador. Então, se você tem uma flexibilidade aí de entrada e saída, né, principalmente dependendo da empresa, né, aqueles grandes call centers, assim, forma aquela fila na hora de ir embora, né, veja lá se consegue fazer uma liberação num horário um pouquinho diferente, pouca coisa, só para não ter aglomeração, tá? Muito importante. Outro elemento legal que a gente trabalha, distanciamento das mesas de trabalho da empresa, né? Então, às vezes, o pessoal trabalhava muito juntinho um do outro. Agora, vamos dar um espaço um pouquinho maior. Se é uma bancada, espaça a cadeira. Se são mesas, pode espaçar a mesa. Se são salas, pode trabalhar nas salas, né? Diminuir a densidade populacional ali da sua empresa, tá? São diversas medidas que a gente pode trabalhar. Fundamental, asseio do ambiente, limpeza do ambiente, tá? O governo até falou aí de algumas empresas para limparem banheiros a cada 3 horas, né? Não sei exatamente de onde ele tirou esse número, mas, por exemplo, o banheiro de uma rodoviária, se for limpo a cada 3 horas, as pessoas estão lascadas, porque tem que ser muito mais isso daí, certo? Mas é importante o conceito, limpeza, tá bom? Usem álcool, usem algum derivado aí de cloro, alguma coisa assim, para que você limpe as mesas, limpe o chão, limpe os banheiros, limpe o telefone, né? Touchscreen, eu uso touchscreen, ok, vamos limpar ali o meu equipamento, tá bom? Tem um touchscreen aí, não é bem touchscreen, mas que todo mundo coloca o dedo, né? Que é o ponto biométrico, né? Você já tem esse detalhezinho, ó. Tem que higienizar aquilo ali, ó. Todo mundo coloca o dedinho ali, coloca o dedinho ali, coloca o dedinho ali. Se 1%, ou seja, 1 a cada 100, tiver contaminado lá sem limpar e colocar o dedinho ali, vai contaminar o outro? Não sei, mas pode, tá? Pode carregar o vírus de um lado para o outro. Então, são pontos que a gente passa despercebidos e que a gente precisa se atentar para colocar, tá bom? Outra coisa interessante, entrevista com os trabalhadores. Gente, vou contar um segredo para vocês. Provavelmente tem gente trabalhando com vocês aí, contaminado, e que não te falou, tá? Estamos aí em 76, quase 80 pessoas. Eu não posso dar 100% de certeza, mas provavelmente tem alguém aí na sua empresa que está contaminado e não falou. Outro dia eu peguei o caso de um médico, gente, num órgão público, uma prefeitura, um médico, tá? Um médico, ele estava contaminado e ele continuava atendendo as pessoas, um médico. E ainda mandava a pessoa tirar a máscara. Olha que absurdo, tá? Então, cuidado, né? Vigia aí, converse, se você puder, com seus trabalhadores, uma conversa informal. Se a pessoa estiver contaminada, não tem problema, vamos cuidar dela, tá bom? Esse é o mais importante para a gente se preocupar. Outras coisas aqui, meu tempo já está acabando, então eu vou citar um pouco mais rápido, olha só. Recepção dos clientes, tá bom? Hotelaria, como é que vocês vão fazer para recepcionar os seus hóspedes? Vai ter um espaço para lavar a mão ou não? Nas empresas, vai ter ali álcool gel ou não? Vamos evitar por hora um pouquinho dos treinamentos em auditórios, muito apertados, muito pequenos, né? Fundamental a gente considerar esse tipo de coisa. Olha, a empresa aqui vai resolver investir mesmo, vamos fazer um plano de retomada, vamos fazer medição de temperatura de todo mundo, vamos fornecer máscara para todo mundo, são medidas que a gente pode estar adotando. Que mais? Quem tem escada, cuidado com os corrimões, tá bom? Ali é um ponto onde a gente tem muito agente biológico, né? Corrimão de shopping, uma vez saiu uma pesquisa, né, de escada rolante de shopping, a quantidade de bactérias, micro-organismos e tal que você tem nos corrimões. Então é importante a gente sempre estar higienizando os corrimões, escadas, essas coisas. Mas, claro, se você higienizar sempre as mãos, você vai ficar mais tranquilo, porque aonde você colocar e estiver contaminado, você vai estar matando posteriormente aos vírus, tá? Já fechando, olha só, cuidado com a casa do trabalhador, tá? Você sabe como ele chega na sua empresa, mas não sabe como ele está na casa dele. Então,
Chegou em casa, de preferência, banho, troca de roupa. Tem gente que não pode, né? Mas na maioria das vezes, se puder, troca de roupa, toma um banho. Vai tossir, ombro, sem tossir na mão e depois ir lá segurar o telefone que todo mundo segura, né? Que mais? Outra coisa importante, calçados, tá bom? Na empresa, não vai fazer o trabalhador trocar de calçado. Então, deixa um paninho ali, ó, para o pessoal, se possível, na hora de entrar no escritório e tal, vai pisar ali no lisoforme, vai pisar ali no álcool, vai borrifar um pouquinho do álcool. São medidas que a gente pode, aos poucos, estar adotando, tá bom? Vou entrar só em mais 2 itens aqui, gente, antes de terminar. Acabei correndo um pouco, porque a nossa área realmente é muito extensa, tem muito detalhe, eu não falei nem 10% do que poderia falar para vocês, tá? A gente teve 2 casos da semana retrasada, de pessoas acima de 70 anos, de suicídio, tá? Pessoas que estavam nessa questão do grupo de risco aí, certo? A empresa falou assim, não, você tem 70 anos, arbitrariamente, sem consultar advogado, sem consultar a medicina do trabalho, arbitrariamente falou assim, você tem 70 anos, você não vem trabalhar, né? E a pessoa queria trabalhar, né? E a pessoa suicidou. Claro, provavelmente tinha algum outro problema, mas 2 casos, né, conhecidos nossos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A doutora Denise e a doutora Gabriela comentaram sobre, assim, até que ponto o Covid é uma doença e até que ponto esse medo do Covid causa outras doenças. Então, tem que considerar isso muito fortemente, gente, para que você dê possibilidades da pessoa, se não for trabalhar, ela se sentir útil. Isso é importante. E se ela vier trabalhar, que ela venha com segurança e com saúde. E se mantenha assim. Tá? Isso é muito importante. Muito bem. Eu, particularmente, trabalho com a parte pericial também, né? Então, a doutora Gabriela comentou essa questão do STF, né? E isso é uma coisa muito complicada, porque como é que você vai dar o nexo de que essa doença ocasionou em função do trabalho, o exercício da atividade? Você precisa de um link, você precisa de uma ligação. Do ponto de vista técnico, essa ligação é a perícia. Então, a nossa constatação que vai fazer com que esse nexo, do ponto de vista técnico, ele seja realizado, tá? Então, veja, ele pode ter pegado a doença, se você tem um trabalhador que ficou doente, em 3 lugares, somente 3, tá? Ou na casa dele, na área dele, no bairro dele, onde ele mora, onde ele frequenta, ou no trajeto até a empresa, ou na empresa. Então, veja, se ele ficou doente, você não quer que seja considerado doença do trabalho. O que você tem que fazer? Você não tem condições de provar que ele pegou na casa dele. Você não tem condições de provar que ele pegou no trajeto. Você não tem condições de provar que ele pegou na empresa, mas você tem condições de apresentar que na empresa você tomou cuidados, tá? Foi aí que a gente desenvolveu o programa de gerenciamento de riscos para a Covid-19. Então, o que é isso? A gente está fazendo um trabalho para as empresas, colocando muito do que eu falei aqui, mas mais coisas específico para a empresa, dizendo o seguinte, olha, você tem que, para você ter uma boa prevenção aqui da disseminação da Covid, da doença, você precisa fazer isso, 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 vamos comprar isso aqui de máscara, vamos fazer isso aqui de álcool gel, vamos registrar os trabalhadores, todas as medidas que você já faz, a gente vai registrar isso daí, sugestões nós vamos colocar, nós vamos fazer um programa, nós vamos fazer um plano de até anotei aqui, ó, descontingenciamento, certo? Nós vamos abrir a empresa para receber as pessoas. Então, a gente tem que abrir isso com segurança, tá? Então, se esse camarada, outro dia, pegar o Covid, você vai dizer para o juiz o seguinte, ô juiz, olha, na minha empresa não foi. Porque, olha só, eu dei álcool gel, eu dei máscara, eu pedi para o cara limpar o sapato, eu fiz um treinamento online com o meu consultor de segurança, com a minha médica do trabalho, eu fiz os exames médicos, menos vocês falando, o governo falando que não precisava, eu tenho aqui a assinatura que ele participou do treinamento. Então, o juiz vai ler aquilo lá e vai assim, opa, peraí, essa empresa é uma empresa séria, é uma empresa que cuidou, que se preocupou. Então, talvez pense 2 vezes antes de ir lá e te condenar, por exemplo, num processo de indenização, alguma coisa voltada para dentro de trabalho. Dos novos processos trabalhistas, tá? 20%, dado recente, 20% estão se relacionando à Covid-19. Então, cuidado, gente, saúde e segurança
é coisa séria e é coisa que está em vigência, tá bom? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Ah, uma coisinha última. Testes para o Covid-19, 2 tipos de testes. Testes rápidos, testes tipo PCR, tá bom? Isso a gente tem envolvido muitas vezes no nosso plano de descongestionamento para a empresa, né? O plano de gerenciamento de riscos para a Covid-19, de duas formas. Ou a gente já insere os testes, faz a testagem dos trabalhadores como conteúdo do planejamento, ou a gente faz uma metodologia de cronograma. Então, você testa pequenos grupos por amostragem, enfim, testa pequenos grupos para que você possa tomar depois medidas administrativas para coibir a disseminação do vírus na empresa de vocês. Tá bom? Espero ter abordado aí um número de itens para ilustrar para vocês. E vou passar a palavra para a doutora Denise, doutora Gabriela, e vamos ficar à disposição aí para as dúvidas. Bom, obrigado, Edgar. Obrigado também, Gabriela e Denise, pela exposição. Acredito que muitas dúvidas já foram sanadas, inclusive algumas aqui das perguntas que eu compilei, o próprio Edgar na apresentação já conseguiu responder diretamente. A primeira pergunta de hoje é mais voltada na parte jurídica. Ela é assim: se um funcionário da empresa está realizando serviço externo nas instalações do cliente e contrai a Covid-19 no desempenho dessa atividade, é considerado acidente de trabalho mesmo? Se sim, de quem é a responsabilidade jurídica? Da empresa empregadora ou do cliente, que não forneceu as condições seguras em suas instalações para a execução do serviço? Quer responder ou respondo? Tanto faz, acho que a gente pode responder juntas, pode começar. Vou querer dar um pitaco nessa depois, se for possível. Todo mundo vai responder. Então, em princípio, sim, pode ser considerada. E a responsabilidade vai ser de ambas, da empresa empregadora e da empresa que é onde ele está prestando o serviço. Não vai ter como dividir essa responsabilidade. A empregadora, por ser a empregadora, e a empresa onde ele está lotado prestando o serviço, por ser onde gerou o foco da doença. Podem complementar. É o que eu imaginei aqui, assim, em primeiro lugar, assim, a responsabilidade é sempre do empregador, em primeiro lugar, né? Então, se ele estava trabalhando, não importa onde ele está. Se ele está trabalhando atendendo o cliente, ele está trabalhando mesmo fora das dependências da empresa, então a responsabilidade é do empregador. A responsabilidade do cliente, como a Denise bem disse, ela pode existir, mas o que eu vislumbro aqui é, na hipótese, vamos supor, de uma ação trabalhista, ele inclui a empregadora e a tomadora de serviços no polo passivo, alegando a responsabilidade das duas. E aí eu acho que também as duas podem ser responsabilizadas. André, o que eu ia comentar aqui com você, em um complemento, né, é o seguinte: mostra ao revés que não é culpa sua. Então, por exemplo, independentemente do que o juiz for analisar lá, mostra que você deu treinamento para ele, que ele tinha que lavar as mãos, mostra que você deu máscara, mostra que você deu luva, mostra que você tinha um procedimento de trabalho, mostra que você treinou a pessoa, entendeu? Então, aí entra um pouco naquilo que eu falei agora no finalzinho do PGR, né? Mostra que você tomou precauções para cuidar desse trabalhador. Isso vai sempre passar a ideia de que você está preocupado com isso, de que você fez o possível para que a sua responsabilidade fosse de que ele não contraísse a doença, tá? Do ponto de vista técnico. Isso de... Do ponto de vista jurídico, desculpa, Gabriela, isso vai atenuar a sua defesa, mas não necessariamente vai extinguir a sua responsabilidade. Vai ser uma atenuante e é muito bom que isso aconteça, mas não necessariamente vai te excluir a responsabilidade. A responsabilidade vai continuar existindo. E como a Gabriela falou, e eu concordo, e eu já tinha falado, em primeiro lugar do empregador, mas a empresa onde está sendo a prestação de serviço, com certeza ela vai ter uma responsabilidade, no mínimo subsidiária, se algo acontecer. Eu acho que é isso. Acho que a prova ajuda a prova. É que aqui na pergunta dele ele fala contraiu no cliente. Então, eu presumi que já está provado. Agora, se existe a dúvida,
todas as medidas que o Edgar citou podem te ajudar a provar que não foi no cliente que ele pegou, ou pelo menos deixar a dúvida na cabeça do juiz. E aí você pode conseguir uma isenção de responsabilidade porque ficou provado que ele contraiu trabalhando. Acho que é isso. A questão aqui é o seguinte, é impossível você comprovar que foi no cliente, entendeu? Não dá. Infelizmente, no atual estágio que a gente está de pandemia, se fosse uma doença, por exemplo, você mandou o cara para uma cidade que aquela doença só tem naquela cidade, é uma coisa. Mas a situação que a gente está agora, o negócio está em todos os lugares. Então, não tem como você... essa frase que você colocou, né? Que ele contraiu no cliente. Isso aí não tem como comprovar. Não tem mais como comprovar isso na atual fase que a gente está, né? Por exemplo, se fosse um negócio que fosse só na China, se fosse isolado lá, e você mandou o cara para a China, bom, aí você sabe que ele pegou lá. Mas no atual momento que a gente está, isso aí você não tem mais como confirmar, né? Então, pelo menos você mostra aí que você tomou o máximo de cuidado que não tenha sido no seu estabelecimento. Eu tenho mesmo um caso de um cliente em que o empregado veio a óbito depois de uma viagem para o Rio de Janeiro, logo no início da pandemia. do decreto da pandemia aqui no Brasil, em que a gente foi recomendado o isolamento social. E no Rio de Janeiro, depois dessa viagem, ele voltou e essa viagem foi a serviço. Mas não tem como dizer que necessariamente foi a viagem. Pode ter sido, mas não necessariamente, porque, como o Edgar falou, ele viajou, mas ele chegou, ele pode ter ido no supermercado, ele foi na farmácia, qualquer lugar que ele tenha ido, ele pode ter encontrado uma pessoa, a gente não sabe. Mas fica o risco dele ter feito a viagem. Salvo equívoco, oficialmente, falaram que o vírus chegou aqui, acho que no começo de fevereiro, uma coisa assim. Mas tem caso, a gente já pegou notícia de caso de dezembro. Eu também tenho caso de dezembro. Então. Ou seja, não foi diagnosticado como Covid, mas os sintomas são exatamente os mesmos. Até aquele problema do pulmão, que aparece aquela coisa esfumaçada, né? Isso aí. Também tem notícias de dezembro. Certo. Então, acho que a gente pode ir para a segunda pergunta, que daí está mais relacionada à segurança do trabalho, que na questão da higienização das mesas e carpetes, dos ambientes, por exemplo, em um escritório, as empresas que prestam serviço estão cobrando um valor muito elevado. Haveria alguma alternativa para isso? Qual é o nome da pessoa, Bruno? Ângela. Angela, é engraçado como as coisas são, né? Na hora que você precisa do serviço da pessoa, ele vai lá e joga o preço lá em cima, né? Você lembra o que aconteceu com o álcool gel no começo da pandemia, né? Tinha aqueles tubinhos de recipientes ali de 400 ml vendendo a 30, 40, 50 reais. Então, eu acredito que, assim, a tendência é esse preço diminuir depois de um certo ponto, porque mais pessoas vão começar a fazer esse tipo de serviço, que não é um serviço tão complexo, e aí baixa um pouco o preço. Agora, essas medidas que a gente comentou de higienização, higienização individual, higiene dos ambientes, a própria empresa pode fazer. Então, a não ser que você tenha assim, vou fazer uma limpeza específica do carpete, né, com bactericida específico, alguma coisa assim, que você precisa de contratar uma pessoa especializada. Mas, do ponto de vista de medidas de prevenção gerais, como eu falei, você higienizar as mesas de trabalho, higienizar ali os utensílios de trabalho, por exemplo, telefone, os monitores, as cadeiras, né? As pessoas se higienizarem, os calçados e tal, você já vai estar neutralizando em parte aquilo que pode te contaminar no ambiente de trabalho, que possa contaminar o teu carpete, que possa contaminar outro, não estou achando tua pergunta no texto aqui, mas que pode, além do carpete, né, o outro que você comentou aqui, entendeu?
Então, quer dizer, se você tomar as medidas, se você, né, todas as pessoas tomarem as medidas de proteção individual e coletivas, né, manter arejado, fazer essa higienização, os banheiros a mesma coisa, a tendência é que cada vez mais você vai descontaminar o seu ambiente. E fazendo isso, você vai ser menos dependente desse tipo de serviço. Tá? Então, essas duas coisas. Procurar divulgar na tua empresa as medidas de proteção individual e administrativas. Né? E o outro ponto, provavelmente esse serviço é um serviço que vai ficar mais comum a partir de agora, igual o preço de máscaras, né? As máscaras caseiras lá, há pouco tempo atrás, no Farol, você encontrava lá por R$15, R$10. Agora já é 4, 3, esse tipo de coisa. Tá bom? Tem uma pergunta também relacionada a uma possível mudança na legislação trabalhista para incluir o risco de contaminação pelo ar. Isso ser alguma evidência maior, assim, a ponto de ser mais favorável para o trabalhador. Vocês veem alguma mudança em relação a isso? Não entendi a pergunta. Com base nessas epidemias, seria mais se tornarem frequentes ou da epidemia do Covid durar muito tempo, ou ela voltar, se a legislação ela vai inserir no rol delas alguma medida ou a contaminação como uma doença laboral. É nesse sentido, né, Bruno? Sim. Entendi. A Kátia, né? Tá, vi aqui. Na verdade, eu não acho que a legislação vai mudar, porque eu acho que já existe a questão das normas técnicas do agente biológico, que o Edgar também pode falar sobre isso, e já existe a obrigatoriedade dos equipamentos de proteção individual e do equipamento de proteção coletiva. O que eu acho que pode mudar é a intensificação da fiscalização nesse sentido, né? E também o entendimento jurisprudencial. Como o próprio STF já lá considerou que o artigo 29 da MP 927 perdeu eficácia porque falava que Covid não era doença profissional, ocupacional em hipótese nenhuma, salvo se o funcionário comprovasse. Ele tirou a eficácia desse artigo, dizendo que, olha, se for o que a gente entende, se for um ambiente que haja anexo presumido, a responsabilidade é sua de provar que não foi. Então, assim, eu acho que a lei, eu acho que a gente já para isso. O que eu vejo é uma mudança na fiscalização e na jurisprudência. E na própria implementação pela empresa. Eu acho que a empresa também vai ficar mais em cima da contenção desses agentes biológicos. É um aprendizado até para a própria empresa mesmo, seguir mais o que, em princípio, já deveria ser seguido, mas que não era, talvez, tão seguido à risca, eu acredito. A NR9 atual e a NR15 e anexo 14, que fala sobre agentes biológicos, elas definem claramente o que são agentes biológicos do ponto de vista ocupacional. Essa situação pandêmica, acho que é isso que você não pode esquecer, você não pode achar que é uma coisa específica para o seu trabalhador e para a sua empresa. Na verdade, a questão do Covid, ela é pandêmica, ela é homogênea, é para todo mundo, entendeu? Então, pelo menos até agora, no meu entender, não faz sentido você atrelar isso a um risco específico da sua atividade e tal, entende? Porque isso não é um risco, em função do seu trabalho. Saiu na rua, você já tem esse risco. Então, a questão do ocupacional é que ele tem que ser em função do seu trabalho. Aí você pode me perguntar assim, mas e o médico, o enfermeiro? Esse aí a gente já caracteriza atualmente com risco biológico. Ele já tem. O fato de ele manipular um paciente, por exemplo, ele já tem um risco biológico. Você não coloca assim risco biológico e coronavírus. Coronavírus é risco biológico, pronto. Então, você vai especificar isso exatamente onde já tem, entendeu? Então, a legislação atual ela já preconiza a questão da exposição a agente biológico.
Mais uma pergunta. No caso de uma obra onde o funcionário está em um lugar remoto e contrai o vírus, a recomendação seria tentar deslocar para sua casa, em outro estado, ou manter o isolamento no local da obra onde os recursos de saúde são mais escassos? Eu acho que eu acredito que depende de vários fatores. O estágio que ele está na doença, quão escassos são esses recursos e como seria feito esse transporte. Porque isso vai envolver tanto a segurança da saúde deste profissional quanto de outras pessoas. Porque ao ser transportado, ele pode contaminar várias outras pessoas. Então, em princípio, a recomendação seria dele ficar onde ele está. Mas se a obra é num lugar tão distante, tão sem possibilidade de recursos, a transferência vai se fazer necessária. Mas a análise deve ser feita caso a caso. E eu acho que também essa é uma análise do médico e do médico do trabalho. Então, o meu empregado contraiu o vírus. Vou perguntar para o médico do trabalho. Tem alguma recomendação do médico dele? Eu vou encaminhar a recomendação do médico dele para o médico do trabalho. Porque quem diz onde existe o melhor tratamento médico não é o advogado, não é o departamento de recursos humanos, é o médico e o médico do trabalho. Isso que eu ia comentar justamente isso. Esse cara é um cara que tem que passar no médico do trabalho. Né? Por isso que a gente falou assim, importância da gente ter essa conversa com o trabalhador, né? Para saber se realmente ele é doente, onde ele teve, e passa no médico do trabalho. Algumas pessoas perguntaram para nós recentemente sobre isso, falou o seguinte, eu não mandei para o médico do trabalho porque a legislação falou que estão suspensos todos os exames, entendeu? Então, não é isso, não é bem assim, né? Então, se você tem um médico do trabalho, deve ter, aciona o médico do trabalho para ele dar a conduta para a pessoa. Até mesmo porque, às vezes, pode até parecer o Covid, né? Mas como a doutora Denise já comentou, né? Às vezes não é. Às vezes parece que não é. Às vezes é e não parece. Então, é importante que ele tenha contato aí com o médico do trabalho. Certo. Um empregado que se recusa a retornar ao trabalho com medo da contaminação, mesmo que a empresa tome todas as medidas indicadas, o que pode ser feito? Excelente pergunta. Muito boa mesmo. Muito boa. Já me perguntaram isso. Eu já discuti isso também com alguns outros advogados. Primeiro, assim, a gente sempre lembra que a gente tem que analisar a situação caso a caso, né? Esse empregado é um empregado que trabalha bem em home office, ele está bem trabalhando lá, porque a gente tem várias orientações dizendo que, se possível, mantenha o seu trabalhador em home office. Então, eu acho assim, se possível manter em home office, mantenha em home office. Porque se você obrigá-lo a trabalhar e aí, porventura, ele contrair o coronavírus, você vai ter um problema. Ou não necessariamente uma condenação, mas você vai ter dor de cabeça e gastar dinheiro com o processo e etc. Então, obrigar o trabalhador, se a presença dele for indispensável, por exemplo, a gente teve um caso que a gente teve que suspender as férias de uma enfermeira, porque ela era a única enfermeira da empresa. E aí está escrito lá na medida provisória que eu posso suspender férias de profissional de saúde, porque é uma pessoa fundamental na minha operação nesse momento. E ela não quer voltar. Nesse caso, eu posso obrigar, porque assim, ela é a enfermeira, ela é a profissional de saúde responsável pelo atendimento daquelas pessoas. Então, assim, agora, se é uma pessoa de escritório, é o cara do financeiro. Por que eu tenho que obrigar o cara, se ele está trabalhando bem em home office, por que eu vou obrigar a pessoa a trabalhar em loco? A análise caso a caso mesmo. E o que pode ser feito também se essa pessoa é essencial, só ela que faz essa atividade, e ela se recusa, e você fala, mas só tem você, eu não tenho outro profissional para fazer isso. Você pode aplicar as penalidades da lei, como a suspensão dela, do trabalho,
com a penalidade do não recebimento e coisas do gênero. Até mesmo, dependendo da situação, um encadeamento por uma falta, uma demissão justificada, o que é muito complexo, desde que essa pessoa seja essencial e não tenha como substituí-la, e ela tem que ir de qualquer jeito. Mas também tem que tomar muito cuidado, porque se ir ao trabalho pode desencadear outras doenças, aquelas doenças mentais que a gente comentou durante a apresentação. Então, todo cuidado é pouco. E como disse a Gabriela muito bem, podendo e não sendo essencial e imprescindível, se essa pessoa tem condição de render bem em casa, que ela permaneça em casa. Acho que foi respondido. Certo. Eu não vi mais pergunta aqui no Q&A, mas eu vi que teve gente que mandou pergunta no chat quando deveria ter mandado aqui no Q&A, né? Mas eu acho que o nosso tempo também já está encerrando, faltam 4 minutos. Eu já ia puxar para as considerações finais, para daí vocês já encerrarem, para daí a gente finalizar o evento. Ótimo. Então, eu vou começar agradecendo a todos pela audiência. Espero que a gente tenha trazido algumas ponderações interessantes para esse momento de agora, que é esse retorno, principalmente a necessidade de esse planejamento contingencial de retorno, como se evitar esses riscos e esses passivos de agora em diante, trabalhando sempre em conjunto com as áreas que a gente mencionou aqui. E se vocês precisarem, o nosso contato está no final aí, já apareceu. A gente está à disposição para conversar com vocês. O material está sendo disponibilizado também pela Câmara Brasil-Alemanha, dos slides e também um material relacionado com essa última regulamentação do Estado sobre esse plano de retorno. Então, estamos à disposição. Foi um prazer. Uma ótima tarde a todos e um bom retorno às nossas atividades gradualmente daqui para diante. E se cuidem, fiquem saudáveis. Exatamente. Avalio as palavras da Denise, endosso. Obrigado, pessoal. Do ponto de vista de saúde e segurança do trabalho, a gente tentou mostrar para vocês aí uma pincelada em tudo, né? Tem o nosso e-mail aí também. Se quiserem trocar dúvidas, perguntar, curiosidades e tal, fiquem à vontade aí para nos contatar. Vai ser um prazer a gente poder aprofundar a nossa discussão e agradecer ao Mota Fernandes pelo convite e à Câmara Alemã pela possibilidade de a gente levar esse bate-papo a todas as pessoas. Então, obrigado, Denise, Gabriela e Edgar, pela apresentação. Gostaria de agradecer também a presença de todos nesse nosso webinar. Também convidar para os próximos webinars da Câmara. Na semana que vem a gente já tem alguns programados. E no nosso site também a gente tem uma página especial dedicada a toda decisão judicial relacionada ao Covid. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.